Boa noite! Boa noite! Você gosta de contos de fadas? Já viu um castelo? Sabia que em Paciência, na cidade de Osório, tem um castelo inspirado nos castelos medievais da Europa? Hoje iremos conhecer um pouco dessa história. Vem com a gente! Pacinhos é distrito do município de Osório, cidade conhecida por suas belezas e paisagens naturais. Mas quem chega nessa localidade é também surpreendido por outros encantos, os castelos de pedra em estilo medieval. Castelos medievais são obras de arquitetura medieval, datadas entre os séculos V e XV, construída para proteger reis dos ataques de inimigos. Geralmente, eles eram erguidos em locais mais altos para identificar invasões e eram formadas por muralhas e torres. Quem nunca sonhou em morar em um castelo e ter uma vida de rei ou rainha? Sem dúvidas, essas são grandes obras e sempre despertaram a imaginação das pessoas. E qual será a história dos castelos de Pacinhos? Essa fazenda foi comprada pelos meus pais, Yara Greca e Ernesto, no ano de 1969. De início, começou-se com a criação de gado holandês para a produção de leite, mas logo em seguida, alguns anos depois, começou a criação de cavalos da raça árabe, quando nós chegamos a ser o segundo maior aras do Brasil. O nome do nosso aras foi batizado de Aras El Aduar. E no Aras El Aduar, então, se chegou o momento que era necessário colocar os animais, que começaram a aumentar bastante em número, né? Já que a gente começou a visar a produção comercial de cavalos árabes para venda. Então se viu a necessidade da construção de um aras. E escolheu-se então um formato, né, de castelo medieval. E por que castelo medieval? Porque os árabes entraram na Espanha, colonizaram a Espanha, invadiram a Espanha, colonizaram não, mas invadiram a Espanha no ano de 700 e ficaram ali até 1492. Portanto, ficaram quase 800 anos dentro da Espanha. E ali se mesclaram com a cultura local. Deram alguma identidade a alguns castelos medievais que foram feitos na Espanha. Então, foi muita influência na parte arquitetônica de castelo. E foi isso que os meus pais, Yara Greca e Ernesto, então, no ano de 1978, fizeram. Esse castelo, então, ele abrigava, no caso, que não se cria mais os cavalos comercialmente, garanhões e éguas para reprodução, para vender os potros e potras, né, os animais eram vendidos e criados ali dentro desse castelo. Então, essa história. Esse castelo também foi construído por uma pessoa local, nosso capataz, que se chamava José Amaral Quintanilha, que é da região de Osório também. Então, em breves palavras, essa é a história do nosso castelo em Pacinhos. Cavalos. Aras. Isso mesmo. O primeiro castelo foi construído para abrigar os cavalos da criação, mas além disso, a propriedade é repleta de memórias afetivas, conforme os relatos de Cláudia, filha dos fundadores do Aras, El Aduar. A gente vinha todo ano, todo fim de semana, a gente se criou vindo para cá, todo ano. Sexta de noite pegava o carro, a mãe vinha dirigindo e o pai vinha contando história do lado e a gente vinha para a fazenda e voltava domingo de noite para Porto Alegre. Sempre. Isso se criamos aqui, as férias sempre aqui, tudo sempre aqui. Os amigos, tudo, mais amigos, primos, todo mundo sempre aqui. A bagunça era sempre aqui, a vida inteira. E naquela época a gente vinha por Capivari. A Freeway surgiu depois disso. A gente vinha por Capivari e não tinha nada, tu vinha tranquilo. Sim. Não tinha esses 500 mil pardal e coisa naquela época. A gente sempre veio por Capivari. Eu acho que faz uns 30 anos que a gente começou a vir pela Freeway, porque antes era só por Capivari. Pegava ali, via a mãe e vinha. Lá era tranquilíssimo. Era outra coisa. Cresceu muito. Meu pai sempre gostou dessas coisas medievais, tudo, né? E ele gostava muito de história. E aí ele lia, aí ele via aí os castelos medievais, e via os reis. E aí ele e a mãe viajaram para a Europa, e lá foram na Espanha, viram isso. Conversamos também com outro irmão, por ligação. Marcelo nos contou um pouco da construção dos castelos. Demoraram mais ou menos uns 2 anos para construir ele. As pedras vieram todas de Viamão, ali em Porto Alegre.
então, de granito. As pedras eram puxadas por cavalo, nunca teve nada de motor assim para construir. Para chegar lá em cima o material. Mas tudo feito à mão, assim, o pai e a mãe fizeram esboços, assim, não foi nada por arquiteto nem engenheiro. Assim, consultaram muitos livros para ver como é que era, até para ver como se construía as coisas, fazer arcos, arco romano, essas coisas todas, várias vigas de concreto, coisas assim. No primeiro castelo, ele não tem nenhuma viga externa, ele só tem concreto no alicerce dele, e o resto, uma laje em cima das torres, seriam lajes de concreto. O resto das pedras são só parcialmente encaixadas, né? O cimento ali é só para ajeitar o encaixe, não, ele não cola na pedra quase, né? O peso das próprias pedras que seguram ele. Tem aquele arco grande. Então, aquilo era uma paixão para os meus pais. A minha mãe passava o tempo inteiro tirando foto daqueles cavalos, desenhando, isso também tinha gado holandês de leite, né? Eu lembro que ela pegava e desenhava vaquinha por vaquinha com as manchas, né? Para identificar qual era qual, né? Então, as manchas perfeitamente desenhadas, tudo organizado. Então, Jamile, será que esses cavalos tinham vida de rei? Com certeza, até em castelos eles viviam. Surpreendente essa história. Espero que tenham gostado e um ótimo festival de curtas para vocês. Boa noite! Boa noite.